Muito bom dia, são 8 horas mais 7 minutos. 8 horas 7 minutos, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, trazendo as informações para você da manhã, trazendo as principais informações. Vamos ao nosso bom dia. Paulo César de Almeida Júnior, bom dia. Bom dia, segunda-feira, eu quero ver se alguém vai falar alguma coisa com a gente começando o programa, né, dando aquela iniciada. Ah, certo, falar alguma coisa assim, em que sentido? Cornetado, ele tá certo. Ah, não, tá bom, hoje eu cheguei na hora certinho. Ah, tá, esqueci desse detalhe aí, tá certo. Vocês que demoraram. Mazola, vai lá. Bom dia, Nerlan, bom dia, PC, bom dia aos nossos ouvintes internautas, também nosso pessoal ligado aí na nossa live. Pois é, final de semana, o Peru não levantou contra o Brasil, o Peru ficou murcho. O Brasil deitou e rolou pra cima do Peru. Exatamente, o Peru não teve jeito do Peru, o Brasil goleou, espera o adversário que saiu hoje da Copa América. A seleção feminina, né, chegou até onde ela pôde, infelizmente ontem acabou sendo derrotada pela França na Pro. Mais um Henry na vida da seleção feminina ontem, né? Pois é. E o Brasil eliminado, mas a gente aqui já dava isso aí como provável que fosse acontecer. E os times mineiros se representando na tarde de hoje, já pensando no retorno ao Campeonato Brasileiro. Muito bem, são 8 horas mais 8 minutos, 8 horas 8 minutos, hoje, segunda-feira, dia 24 de junho de 2019, nosso programa começando, e pra gente começar, nós já vamos àquela análise, lembrando, né, que daqui a pouco no programa nós estaremos com a presença do gestor do América Vôlei, o Andrei Souza, que vai falar um pouco pra gente aí sobre esse projeto do América Vôlei, sobre as parcerias, as contratações e o que o torcedor pode esperar para essa temporada 2019-2020. Mas para início de conversa, nós vamos já acionar aqui o nosso querido PC Almeida, o nosso PCzinho, que hoje está aí embalado em relação a alguns detalhes, como por exemplo, MC Trans. Bom dia novamente, PCzinho. Nerlan, hoje, começando aqui essa semana, dia de São João, né? Dia 24. É verdade. É uma festa interessante, a gente está aqui até a caráter e já estamos na live, a live começando a ter boas participações. Mas é o seguinte... Eu não entendi porque a situação do caráter, mas tudo bem. Situação de? Do caráter. Dia de São João. Dia de São João. Ah, beleza. São João, inclusive, é a festa no Nordeste tão tradicional quanto o Natal. As pessoas, elas se reúnem, vão, né, feriado em muitas cidades, inclusive aqui do norte de Minas. Mas, Nerlan, questão do trânsito. Como vocês sabem, eu tenho que dirigir muito para poder chegar até aqui na rádio. E a gente acaba percebendo uma grande irresponsabilidade dos motoristas. Os motoristas são egoístas, a situação é complicada, mas a dona MC Trans tem que trabalhar mais para poder dar uma melhorada nesse trânsito de Montes Claros. A gente elogia quando é necessário, critica quando é necessário também, mas é uma situação que eu vou voltar nela. É uma vergonha a organização do trânsito nas proximidades aqui do Hospital Dilson Godinho, um dos maiores hospitais públicos de Montes Claros. A gente tem uma rua aqui no fundo do hospital que já foi cortada pela metade e que na sequência dela o trânsito é de mão dupla com estacionamento dos dois lados. Então a mesma estrutura que existe aí para poder multar motoristas até sábado, em frente de barzinho, sem movimento nenhum, onde a pessoa está colaborando ali, que o proprietário do bar está empregando pessoas, está tentando empreender, está tentando sobreviver numa crise forte dessa, e a MC Trans está lá multando quando o carro não atrapalha nada. Essa mesma estrutura... Na região central, né, PC? Região central, onde não tem movimento nenhum, e também nos bairros. Então essa mesma estrutura, que muitas vezes ela é persecutória, sim. Não adianta vir falar o contrário e passar pano. Os vereadores, inclusive, semana passada, eles fizeram um questionamento em bloco, em que eles tinham razão. É uma empresa municipal que precisa ficar mais atenta à sua responsabilidade, aos seus compromissos. É uma vergonha a organização do trânsito aqui no fundo. Agora eu acabei de presenciar, por exemplo, 2 ambulâncias
uma tendo que dar espaço para outra, dando ré na rua, porque o estacionamento lateral, todos os dois preenchidos e uma rua de mão dupla. Um problema que está aí na cara, que está no centro da cidade, que todo mundo vê e que não é resolvido. Enquanto isso, é área azul para todo lado, só aumentando, né? Se isso estivesse retornando em benefício para a população, na organização de um trânsito melhor, ok. A gente está careca de saber que nada tem a ver a dona MC Trans com essas obras de recapeamento nas ruas. Do que está sendo feito aí de melhoria do trânsito. E realmente está melhorando, né? Melhorando a forma como você passa o carro por cima da rua. O asfalto está melhor, o piso está melhor. Agora, junto disso, tem que vir uma organização melhor do trânsito da cidade. Não dá. Existem muitas coisas aqui que são completamente absurdas, fora de propósito. Você tem, por exemplo, uma das vias de maior escoamento de Montes Claros, que é a Avenida Mestra Fininha ali na reta do parque. Você não consegue fazer ela a mais de 40 km por hora. Uma via que tinha que ser mais rápida. Então você tem uma avenida que está recuperada na lateral dela há muitos anos, desde o governo de Atos Avelino, que é aquela avenida Tito Versiano dos Anjos, no Augusta Mota, Major Prats. Por que a prefeitura não ousa, por exemplo? Por que a MC Trans não ousa? Não sai desse universo de só querer multar, de só querer penalizar o motorista, penalizar o contribuinte e começar a trabalhar questões, por exemplo, porque ali é um exemplo clássico de que tinha que ser uma avenida descendo, a outra subindo. Em vias opostas, entendeu? Não dá mais pra você pensar, você chega em Uberlândia, você vê 6 pistas, 3, 4 nas avenidas centrais. Ah, mas Montes Claros arrecada menos do que Uberlândia. Ninguém tá pedindo 6 pistas, tá pedindo 2. Tá pedindo para fazer uma pelo menos ter um bom senso. Aqui, onde eu tô reclamando, aqui perto do Dilson Godinho, se tira o estacionamento de um lado, já resolve o problema, mas fica aquela pirraça. Alguém que deve ter pedido isso deve ser antipatizado por alguém da MC Trans e o cara tá pirraçando. Só pode, não tem outra explicação. Simplesmente não tem outra explicação, não tem outro motivo. No entorno do Hospital Universitário, por exemplo, é outro drama. Quase todas as ruas assim, estacionamento dos dois lados, mão dupla. Perto dos hospitais, onde dá um grande movimento de ambulância, então, por que não mexe nisso? Gente? Por que não resolve um problema tão simples? Uma coisa tão boba, entendeu? Então, quando os vereadores reclamam, fizeram uma reclamação em bloco, os vereadores são representantes do povo, eles são representantes legítimos, não adianta a pessoa virar e falar, é mamador, então escolhe outros. Porque os representantes do povo que estão aí são os 23 vereadores eleitos no voto para poder representar a população. Será que eles estão todos errados? Muito bem, tá aí então a nossa análise e o comentário de PC Almeida acerca da nossa sociedade, da nossa política, e enfim, é o comentário de todos os dias. São 8 horas e 16 minutos. Deixa eu dar o nosso bom dia para o nosso convidado dessa manhã, porque eu já recebi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comentários já, só porque eu divulguei na rede social que ele estaria presente aqui. Tá com tudo e não tá prosa, mas é um amigo da gente e com certeza nós estaremos sempre juntos. Antes Pode de falar. anunciar o André, eu posso mandar 3 abraços Manda, aqui? claro, lógico. Zeli Soares, Fabiola Canguçu, Denise Fagundes Silveira, minha eterna professora, me ensinou química orgânica. Certo. Todo mundo aqui vendo pela live aqui do Facebook, pela minha, né? Ok, beleza, né? Mazola também, né, Mazola? A galera tá aí ligada, tá né? Olhando, também tá vendo aí pela live também que a gente tá fazendo através do Facebook também. Todo mundo ligado, o Austin da Barraquinha, a turma tá prestigiando. Lembrando a você que o nosso programa é transmitido pelo canal 20 da Mastercap, todas as manhãs às 8 da manhã, e você também assiste simultaneamente pelo facebook.com/VimTV Rede, pelo youtube.com/VimTV Rede e ainda pela Estúdio 20 Rádio Web, vimtv.com.br. Agora vamos dar o nosso bom dia para ele,
Andrei Souza, o gestor do América Vôlei. Todo mundo estava acostumado a falar gestor do Montes Claros Vôlei, agora a gente tem que mudar, né? Falar América Vôlei. Muito obrigado, te derrubei da cama, eu sei disso. Muito obrigado por sua presença. Bom dia a todos, Mazola, PC, Nailan, sempre um prazer estar com vocês aqui. Segunda-feira, 8 da manhã, é uma tarefa difícil, né? Mas a gente está firme aí para falar um pouquinho para vocês sobre o projeto, que continua sendo Montes Claros, não muda só a camisa. Muda só a camisa. A essência é a mesma. Tá certo, então. Eu sei que eu peguei pesado na segunda-feira, mas muito obrigado. Mas você também é cheio de compromisso, tá doido? Você fala terça, eu tô no Rio. Quarta, eu tô no BH. Quinta, eu tô não sei aonde. Aí fica difícil, né? Só sobrou segunda-feira mesmo, né, PC? Grande bandeira aí. Tá certo, com certeza. Bom, André, a gente começa e eu já vou começar aqui, são 8h18, né? A gente não vai pro intervalinho não, pra já engatar de primeira. E aí eu já começo com uma pergunta já para você, né? Já para poder te sabatinar mesmo. Quais foram as principais dificuldades para a continuidade do projeto esse ano? Olha, Nailan, a dificuldade é financeira. Todos sabem aí que ao iniciar o ano passado, temporada 18-19, a gente tinha já alguns valores captados e optamos, por falta de apoio municipal, ceder a vaga ao Corinthians. Mas assim, tudo o que acontece na vida você vai aprendendo, né? Aí uma escolha que eu fiz esse ano, eu prefiro sofrer, eu mesmo sofrendo com a vaga e com a gestão do time, do que sofrer com a sessão dos outros, com medo de ter um rebaixamento. Houve muitas dificuldades, o Corinthians teve dificuldades financeiras também para cumprir os compromissos lá. E claro, acho que até o próprio cargo que eu ocupo hoje, que eu estou como presidente, assumi em 2018, no lugar do Vitório Bergioli, é a presidência da Associação de Clubes de Vôlei do Brasil. Certo. Inclusive amanhã pela manhã nós temos uma reunião no Rio, pode ser histórica, quanto a CV, os clubes todos se reunindo, masculino e feminino, e vamos reunir com a CBV pleiteando uma gestão compartilhada quanto à Superliga. E isso é histórico porque o masculino e o feminino reunidos pela primeira vez, né? Nunca se houve essa mobilização. E amanhã, enquanto a CV, está com o presidente da CBV, está com o Radamés, que é o... E a ideia não é de conflito, não é de rompimento, pelo contrário, é de uma gestão compartilhada, de uma parceria, porque nós sabemos o momento que o país vive. Não adianta querer cobrar também, só exigir, solicitar investimento onde não há recurso financeiro. Então a gente tem que somar. E nesse contexto, eu tinha outras 3 cidades que queriam um projeto. Eu cheguei a viajar para assinar o contrato. Meu Deus. Chegamos a sentar na mesa lá. Um era um estado, o governo de estado queria. Só que a gente tem que tomar uma decisão às vezes. Eu acho que eu tinha que tentar mais uma vez realizar o projeto em Montes Claros. Eu tinha uma capital do estado querendo fazer o projeto, sendo a bandeira do governo. Posso até anunciar que era o Ceará. O pessoal acompanhou algumas vezes eu ir na Fortaleza aí. Só que nesse conceito eu estou como presidente de uma associação que representa os direitos dos clubes, reivindica melhores condições aos clubes. Eu tinha que optar, se eu levo o time para o Ceará, que era um exemplo, eu tinha que sair da CV, porque não justifica eu estar todo ano em um lugar. Eu até brinquei, eu não posso virar vendedor de vaga, né? Eu não posso... Eu tinha que fazer uma opção. E nesse momento eu optei em realizar o projeto na essência, que é em Montes Claros, dar continuidade à CV, porque eu tenho um objetivo pessoal também, de chegar às estruturas macro do esporte no país. Eu acho que a instituição vem me dando esse espaço de discussão, de diálogo com as estruturas, e vamos tentando aí mais uma vez, e num momento muito difícil, mas graças a Deus vem dando certo aí, já está caminhando a passos largos aí para a equipe, ter uma equipe competitiva. Eu vou te falar que pela primeira vez eu nunca estive tão satisfeito nas contratações. Porque a minha formação é educação física, eu tenho pós-mestrado. Eu acredito muito na oportunidade, no atleta que tem potencial, que tem história de seleção. E às vezes a gente montou elencos aqui, sempre pontuando um ou outro. Claro que vai chegar ainda mais alguns atletas, mas assim, eu nunca tive tanta expectativa com o potencial de um grupo como eu estou tendo agora. Ô André, ainda voltando para poder falar sobre essa questão, você falou sobre crise no Brasil, sobre uma possível parceria no sentido de gerir as competições oficiais entre a CV e a CBV. Não sei se seria exatamente isso, mas a gente entendeu isso. Nós podemos dizer que as instituições esportivas, de um modo geral, também estão em crise? Totalmente. O pós-Copa e o pós-Olimpíada demonstrou a falta de planejamento, a falta de legado,
Quem vai, eu vou a uma frequência razoável ao Rio. Quem vê o Parque Olímpico lá, dá dó de ver. Muitos espaços depredados, não tem utilização nenhuma. Você pega alguns estádios da Copa aí que não tem utilização, foi mais ação política e despejou milhões, até bilhões de reais para não dar continuidade esportiva. Então, o pessoal fala muito do social, que é importante, mas é uma ferramenta de motivação para que o social também funcione, é o alto rendimento. E não há continuidade, não há exemplo, não há referência. Você pega ontem, muita gente que nem acompanha futebol feminino parou para assistir a seleção feminina. Verdade. Então, porque está vendo ali, vendo o exemplo, e instigou em muitas mulheres, muitas crianças, a prática, despertar. Ontem eu recebi 5, 6 ligações durante o jogo, pessoas pedindo, tenta levar minha filha lá para o Atlético, para o Cruzeiro, para a América, ou monta um time feminino em Montes Claros. Você vê que é o exemplo, não adianta falar, eu tenho que ter referência. Ô André, a gente, interessantíssimo. Eu no carro, enquanto eu me estressava com o trânsito aí, ficava puto mesmo. Pode falar puto, não, irmão? Não. Depois de Felipe, amigo. Depois já falei. Depois de Felipe. Pode tudo. Depois Então de depois Felipe. que a gente fica... Como diria Gil, só não vale. Falei, Exato. Eu respeitava a lei de Gil, né? Vale tudo. Agora, mas aí, Andrei, você tocou no assunto que eu abordaria aqui quando nós fôssemos falar do jogo ontem da seleção feminina. Que o governo e a população comprou isso de um jeito assim, a população compra cada sugestão sem mastigar, lingore sem mastigar, de que gastar com alto rendimento esportivo é um gasto desnecessário, que é um dinheiro que tinha que estar indo para saúde, educação, etc. Mas eu já considero, e você falou bem aí, um gasto preventivo. Mandando um abraço pro meu amigo Samuel Nunes. Sem referência, você não vai pro esporte. A menina, por exemplo, vai querer praticar um futebol feminino para ela ser uma Marta, para ela ser uma Cristiane, para ela ser uma Formiga, então ela precisa de ver as referências. O cara foi pro futebol, muita gente jogou, minha geração, por exemplo, querendo ser um Zico, querendo ser um Sérgio Araújo, querendo ser um Careca do Cruzeiro, pessoas que eram, na época, as referências positivas que tinham. Aí o cara vai pro esporte, vê que ele não vai dar certo, ele fala, pô, quais são as outras alternativas que eu tenho para me dar bem na vida? Então eu vou estudar, então eu vou querer ser alguém, então eu vou querer me formar. Então se o governo, no momento em que há uma crise em muitos sentidos gerada pelo próprio governo, e o governo tem que ter aquela visão de que é o seguinte, ele é governo, mas não é um partido político que administra o país. Ele não pode simplesmente virar e falar, essa crise de agora é uma crise de um partido anterior, não tem nada a ver com ela. Se você não tem nada a ver com ela, não se candidate para poder assumir o destino das pessoas. E aí o que ocorre? Eu preciso ter um investimento naquelas pessoas que vão ser referenciais, certo? Então a referência é muito importante. Quanta gente aqui em Montes Claros, por exemplo, não quis ir pro vôlei por causa do Lorena, por causa do André Nascimento, pessoas que passaram aqui e tiveram uma grande representatividade com o torcedor. Então quando você retira o investimento estatal do esporte de alto rendimento, isso você não está comprometendo, não é o alto rendimento, não. Você está comprometimento significativamente a base. Porque as pessoas vão perder o interesse pelo esporte, vão perder o interesse pela atividade física, vão perder o interesse pela socialização a partir, né, desse fenômeno e aí pronto. E uma outra coisa, PC, se eu venho a perder como referência... Joselito Almeida tá ligado. Agora, se eu venho perder como referência uma Marta, uma Cristiane, ou né, no basquete, um Oscar, alguma coisa assim, muitas vezes me sobra quem para ser referência? Aí eu vou buscar no Fernandinho Beiramar, no Marcola, né, no Escadinha, e por aí vai. Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá sintonizada e já tem pergunta pro Andrei Souza aqui, né? O Felipe Simon, né? O Thor, a Gal, também o Ramon e ainda o Érico Anacleto Lima. É a galera que tá nesse momento aqui, todo mundo assistindo e todo mundo conferindo aí. E a pergunta uma das perguntas aqui para você, André, é a seguinte: o Anacleto ele pergunta assim: André, quais os motivos que o torcedor tem para prestigiar o América Vôlei? Então vamos lá.
esse é um assunto bom e uma pauta boa de discutir. Primeira coisa, a equipe de voleibol na Superliga Masculina, PC Mazzoli, só tem 12 cidades no país que tem. Somente 12 em mais de 5 mil municípios que tem uma equipe de vôlei que treina e que joga na sua cidade. Montes Claros é uma delas. Já é direto na primeira divisão. Direto pela divisão. Então, olha para você ver, 12 equipes no país, só 12 equipes têm a oportunidade de receber aqui campeões olímpicos, grandes atletas do mundo, porque a Superliga hoje tem muitos estrangeiros de grande repercussão a nível mundial. E ter o acesso direto para tirar uma foto, para ter o exemplo, para ter a referência e principalmente ser uma opção de lazer numa cidade que tem tão pouco. Esse é o primeiro motivo. Para as pessoas entenderem a marca América, eu sou Montes Claros Vôlei e venho aí lutando há 6 anos. Aí eu vou lá pedir um patrocínio no sul de Minas, uma empresa lá. A empresa locada no sul de Minas, ela vai me patrocinar por quê em Montes Claros? Ela não tem motivo para me patrocinar aqui. A marca é muito regional. Eu tenho uma marca especificamente regional. E, infelizmente, tem que ser claro e falar diretamente essa pessoa que pergunta aí, é que Montes Claros não banca o projeto. O torcedor aqui não paga o ingresso. Ele tem que falar a verdade. Tem que ficar aí todo mundo conversando. Porque falar em rede social, falar no Instagram é fácil. Assumir a conta para pagar, ninguém assume. Esse mesmo torcedor que reclama aí do nome, ele não vai lá no ginásio pagar um ingresso de R$5. Ele não paga. Quem banca o projeto de Montes Claros há anos... E sempre foi assim, porque o vôlei não é um esporte barato, é de fora para dentro. A própria prefeitura não me dá R$1 para pagar as contas. Eu tenho agora Anápolis, na segunda divisão, um investimento de R$3 milhões direto da prefeitura. Então não adianta, buscamos o América em que sentido? O América é uma grande marca do país. O América está entre os 20 maiores clubes do país. Tem estádio, tem centro de treinamento, é um clube que não tem dívida, você não vê falar de América problemas com atletas. E tem principalmente a simpatia do cruzeirense, do atleticano, uma marca que tem facilidade de chegar nas estruturas. É impressionante a abertura com empresas que eu tive, não quer dizer que eu captei, mas eu tive a abertura para chegar a apresentar o projeto PC com empresas que eu não teria se eu fosse Montes Claros. Porque Montes Claros, volta a falar, é uma estrutura, o nome regional, só que não perdeu nada da essência do projeto ser em Montes Claros, de ter envolvimento da torcida. Eu tenho apenas uma nova vestimenta. Já houve mudanças aqui, já houve mudanças do comando da gestão, já houve diversas mudanças em Montes Claros, e o torcedor também, claro, no início sempre é desconfiado. Isso é natural, mas assim, o que as pessoas têm que entender é que a marca América estar em Montes Claros é um grande ganho que nós temos para o esporte na nossa região. Eu tenho uma relação agora com o futebol, então uma relação com outras modalidades que possam ser América também. Então a gente tem a relação com as estruturas. E graças a Deus, desde o primeiro momento que buscou a América, que eu fiz essa tratativa com a América, a recepção foi a melhor possível. Matson Malveira está cumprimentando o Andrei pelo comprometimento, pelo esforço. Andrei, qual que é o investimento do América no projeto? O América entra com a marca, material esportivo e, claro, na relação direta de prospectar junto com seus parceiros o nosso projeto. Então, inicialmente o curso com material esportivo é um curso razoável que a gente gasta numa temporada como um todo, e naturalmente também prospectando e agendando reuniões com os possíveis parceiros. Então, diretamente nesse primeiro momento, não há investimento, só toma R$1 milhão. Não há. Só que, para analisar, PC, aí eu, como eu sou um pouquinho mais da área, né, vou analisar assim, qual a chance do América ser do tamanho do Cruzeiro e do Atlético? Difícil. É um processo, um clube centenário, é difícil, não é fácil. Na verdade houve uma inversão, porque o América no início era Atlético e América, e depois virou América e Atlético, o Cruzeiro chegou. Mas no patamar hoje, na estrutura, no envolvimento de mobilização de torcedores é mais difícil. Qual a chance do América ser grande no vôlei? Enorme. Porque ele pode apostar as fichas todas no América Vôlei, que ele não tem um outro produto de Série A desse tamanho que é o voleibol. O voleibol hoje é o segundo esporte e chegando a números de interesse, de grau de interesse com a população esportiva no geral, muito próximo do futebol. A diferença do futebol chama-se recurso financeiro e mídia. E outra, né, André, diferente até do futebol, tá na elite do vôlei, né? Do vôlei. É uma coisa também que pesa, é uma outra coisa diferente do futebol, que infelizmente está na Série B, no vôlei ele tá na elite. André, uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, e depois eu vou fazer uma pergunta aqui do amigo Joselito. Alguns jogos vão ser mandados em Belo Horizonte? Todos os jogos em Montes Claros. Todos os jogos em Montes Claros. Toda a estrutura, claro que se depender lá na frente,
Eu vou dar um exemplo lá. Ontem mesmo, domingo, um cara de Belém do Pará me ligou, assim, André, você interessa fazer alguns jogos de Superliga aqui? Tudo depende de envolvimento, ó. É verdade. Depende de envolvimento. Se aqui tiver pessoal envolvido, engajado, eu vou sair daqui por quê? Da casa eu não vou. Agora, existe um mercado hoje, como no futebol, o Flamengo sai fazer jogo no Mané Garrincha. O outro sai, vai jogar lá no Cuiabá, vai jogar... Em Londrina. Isso é mercado. Se isso ocorrer... E tudo é proposta, é viabilidade, é necessidade. Mas se o Salum der aquela ligada e falar, André, o time não embalou. Vamos trazer agora pra torcida do América ver um jogo em Belo Horizonte. Mas já joga Pode lá, ter, né? nós já jogamos lá, no mínimo, vamos jogar lá 5, 6 vezes por causa Mineiro. É verdade. Jogamos pela Superliga, Cruzeiro e com Minas. Então, assim, já tem uma demanda já definida, natural em Belo Horizonte. Então, não tem essa... E só para lembrar, é América... 100% de gestão nossa. Nós temos uma parceria de camisa com a América. Sobre a gestão, Andrei, o Joselito Almeida, jornalista da nossa co-irmã Rádio Terra, tá aqui. Perguntem, por favor, qual percentual tem o Andrei na arrecadação do projeto ou se ele tem salário. Vai porque meu sonho, Joselito, meu sonho, vou realizar de um sonho de ter uma retirada mensal. As pessoas entenderem, é boa pergunta, eu gosto disso, porque, primeira coisa, eu não vivo do projeto do vôlei. Eu sou um cara formado em educação física, eu sou alucinado com o esporte, eu vivo isso intensamente. Só que o vôlei, indiretamente, claro que me dá receita, porque as relações que o vôlei nos proporciona, você pega assim, eu tô no Rio de Janeiro, daqui a pouco tem 3, 4 grandes empresários do país sentados na mesa jantando. E isso surge negócio. Aí, naturalmente, surgem outras oportunidades e possibilidades. Agora, diretamente, a gente reza, Joselito, no mês para fechar a folha, para conseguir pagar a folha de pagamento, que eu nunca vi, acho que no vôlei vence mais rápido que o normal. Acho que seria 10 em 10 natural, dias. inclusive, receber, porque quem trabalha de graça é relógio, né? Mas assim, uma aposta, essa a diferença de ter uma paixão esportiva. Eu nunca fui do vôlei, mas só que eu trabalho, PC, pode ter certeza que é para chegar nesse status. Hoje, até então, se pegar as temporadas anteriores, nós não tivemos essa oportunidade. Agora, naturalmente, houve outras receitas que é derivada das relações, não do projeto, porque o projeto em Montes Claros, ele todos os anos, ela acaba sendo deficitário. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho na volta a gente vai falar sobre as contratações, né? Vamos falar sobre o que o torcedor pode esperar, ingresso, nós temos 2 disputas oficiais esse ano, não é isso? Que seria o Mineiro e já o início da Superliga, né? Então nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Nós estamos entrevistando o gestor do América Vôlei, Andrei Souza, para falar pra gente sobre o projeto desse ano, e você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 36 minutos. Nós estamos na nossa entrevista, no nosso programa Depois do Café,
conversando hoje com o gestor do América Vôlei, Andrei Souza. Como sempre, um prazer ter a sua presença aqui conosco. E agora vamos falar de time, né, André? Quais são os reais preparativos, as contratações já feitas e o que o torcedor pode esperar ainda antes dos campeonatos oficiais? Avisando pra galera da live que voltou, viu? Pois é, exatamente. Inclusive, é uma pergunta também feita, né, pelo nosso querido Sandro Alex. Muito bem. Então vamos lá. Como eu falei, esse momento de dificuldade de reestruturar, trazer de volta a equipe a Montes Claros, só foi possível em função de parcerias. A primeira parceria que nós fizemos e há 6 anos nos ajuda em Montes Claros é o SADA. E tem que aproveitar as oportunidades que eu tenho, agradecer ao Vitório Medioli. Só teve aqui Sul-Americano 2 anos consecutivos porque ele bancou, ninguém deu R$1, foi feito, ninguém, o Vitório Medioli bancou os 2 anos consecutivos em Montes Claros. E novamente, até o bastidor ninguém sabe disso, quando eu anunciei a desistência na temporada passada, e ele foi a pessoa que me ligou, não sai que eu vou te ajudar. Ele é um cara apaixonado pelo esporte, tem uma relação muito boa conosco, desde quando constituímos a CV lá em 2013. Empreende na região, né? Tem empreendimentos, não muito em Montes Claros, né? Na região, Várzea sim. da Palma, tem Jaíba, a SADA e Jaíba, né? A Deva tem aqui em Montes Claros, mas é uma estrutura menor. Mas é um cara que tem, graças a Deus, confia no nosso trabalho. E nesse momento agora de retorno, foi a pessoa que pegou o telefone e pode voltar que eu vou te ajudar. Se está tendo um time de vôlei aqui em Montes Claros, se deve a ele. Ele é a pessoa que tem que ter esse agradecimento especial. Nessa parceria está vindo vários atletas do Cruzeiro. Tem o Ramé, que estava no Sesc lá com o Giovanni Gávio, está vindo um dos maiores potenciais. O Cruzeiro aposta que vai ser o substituto do Felipe. Já tem quantos jogadores, né? Nós temos já 9 contratados. 9 contratados. Vai fechar o elenco com quantos? Com 15. Lembra atletas. de cabeça os 9 aí, posição? Para ir informando para o pessoal? Então vamos lá, pelos ponteiros aí. São 2. O Pablo, que jogou, era o 4º ponteiro do SADA Cruzeiro. É um jogador de seleção brasileira também de base. Todos os atletas, PC, têm história na seleção de base. Todos. Isso é uma coisa que nós botamos como meta, buscar esse atleta que tem lastro, que tem vivência, que tem essa experiência. E falta algumas oportunidades na equipe principal na Superliga. Então, de ponteiro, nós temos o Ramé, que é um ponteiro característico mais passador, um saque forte. O Pablo, que é vou falar com um novo fenômeno aí, né? Forte. O Jonathan tá voltando, fez uma bela temporada por Montes Claros, foi um dos destaques da Superliga em 2016-17, foi para Grécia, para França e agora retornando a Montes Claros. Os centrais, tá voltando o Pedrão, que foi em 2014-15 aqui, revelação da Superliga. Pedrão. Teve o Cruzeiro, teve na Grécia também, na Argentina, e volta agora conosco. O Renan, central, foi campeão pelo Taubaté agora da Superliga, mais um vai estar conosco aí. O líbero, o Cachel, estava em Portugal, já jogou em Montes Claros por 2 temporadas, retorna a Montes Claros. O levantador eu gosto de falar sobre ele. Não há, pode reparar no voleibol brasileiro, não há renovação dos levantadores. Não tem. Aí todo mundo sempre com os mesmos nomes. Aquele atleta com 30, 40 anos vai para um canto e vai para outro. Não muda nisso. Chegou agora no Sul-Americano em Belo Horizonte, um time que fez a final chama Obras. O levantador tem 19 anos. Titular da seleção argentina sub-19. Chegou lá e foi um dos melhores levantadores da competição. Se eu não me engano, ele foi o melhor levantador da competição, o Matt Sanches. O Sesc Rio, Giovanni Gávio, fez contato direto, tentou levar o Hendrick, que nós estamos trazendo para cá, que é titular da seleção brasileira sub-21. Andrei, eu quero esse atleta. Eu falei, meu amigo, esse eu não libero não. Porque assim, o que eu acredito, PC? Se não der oportunidade a essa juventude aí, não vai adiantar. E a gente fica sempre com os mesmos nomes. Repara, se for pegar no mercado hoje, todo ano se fala o mesmo nome do levantador. E o treinador, André, quem? O Henrique Furtado, auxiliar do Marcelo Mendes. Tem do Juiz de Fora, tem muita experiência, tem um lastro. Ele é da curiosidade que me despertou. Ele é daquela família Furtado do Minas Tênis, não? Eu acho que não, mas não sei te precisar isso. É, Porque mas eu acho que você- o Adega ele é de Viçosa, ele não é nem de Belo Horizonte. Entendi. Então não sei se ele é da mesma família. Você trazer um auxiliar do Marcelo Mendes é garantia de um bom trabalho, pelo menos ele traz uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que o trabalho desenvolvido pelo Marcelo Mendes é diferenciado, né? Não, claro. Mas assim, o que acontece? Além desse laço de experiência vitoriosa que é do Cruzeiro,
ele tem também o conhecimento dessa nova geração inteira. Isso que é importante. E por que ele? Ele, além de ter essa bagagem, essa estrutura, ele tem a relação direta e vivência com esses atletas. Cornetada na CBV pode? Oh, meu Deus Uma do daquelas céu. assim, pesada? Vai lá. Por que Marcelo Mendes não é o técnico da seleção brasileira de vôlei, meu Deus? Porque ele é argentino. Hã? Porque ele é argentino. Olha pra você ver que bobagem. Ele é argentino. Besteira, era um cara que Mas no o basquete cara a gente já ganhou tem tudo. já argentino, né? Dentro da seleção brasileira de O cara basquete. ganhou tudo atualizado. Búlgaro, Aí a gente pega o técnico, é o Renan, nem tô acompanhando os resultados do vôlei, mas o Renan Também está em primeiro, ganhou ontem e está em primeiro na. não tinha essa Virou a experiência Superliga anterior, também, né? Virou a É. Superliga. Não, mas sim, mas não compara uma bagagem com a outra. É. Como técnico. Difícil, né? Como técnico, ele tem um auxiliar muito bom, o Renan, que é o Marcelo Frankowiak, né? Ele está hoje na Polônia. Tem lá o próprio Schwank, que foi técnico aqui, é auxiliar da seleção hoje. Mas assim, o Marcelo O Schwank tá na seleção? tá com auxiliar. O que acontece com o Marcelo na diferença? O Marcelo, você pega a seleção argentina agora mesmo. O resultado imediato estava com dificuldades. Já tá bem na classificação na Liga Nacional, Liga Mundial agora. Com o trabalho dele, convocações dele. Até brinca, convocou até o filho dele, né? Renan? Não, o Marcelo Mendes. Marcelo Mendes. Ô André, Os filhos dele agora jogam. vamos falar um pouco aí sobre o Campeonato Mineiro, né? Como é que vai ser o formato do Campeonato Mineiro, o torcedor aqui, para ficar na expectativa da participação do time? O Campeonato Mineiro tinha teve uma reunião há 15 dias atrás, tinha definido um modelo diferente do tradicional que nós estávamos acostumados. Ia ser em formato de circuito. Então, cada equipe participaria de 5 circuitos, teriam 2 circuitos em Montes Claros. Então, 2 equipes viriam para cá e fariam 2 jogos consecutivos, né? O Lavras estava com a pretensão de jogar. Talvez o Lavras não jogue a competição. E o Lavras jogou a Superliga B. Se o Lavras não jogar, vai voltar para o modelo tradicional. Certo. E uma outra mudança que teve é que a equipe de Anápolis, de Goiás, irá participar do Mineiro. Então o Mineiro vai ter Minas, Sada, América, Anápolis e Uberlândia vai jogar Seu também. Mineiro meio Copa América, né? Vai ser Japão e Catar aí. Exato. E o Anápolis, PC, é uma grande novidade no cenário do voleibol. O Dante assumiu lá a gestão do vôlei. A prefeitura abraçou o projeto de uma forma que as pessoas não têm noção. Só para se ter ideia, nós vamos jogar lá em Anápolis, no jogo de volta. Eles vão bancar até a passagem aérea. Entendi. Você vê o tamanho do projeto, né? Eles estão vindo para brincar. Eles não estão vindo para brincar, E não. os goianos têm uma piada interessante que é o seguinte, todo mundo é de Anápolis. Então, se eu vou pegar esse pessoal de Goiânia aí, de Goiás, do sertanejo, da política, do esporte, todo mundo é anapolino. Agora, André, 9 contratados você falou, né? E o elenco vai fechar com quantos jogadores você quer fechar o elenco? Geralmente, assim, todos os anos, era 14, 15. Deve 14, chegar a 15, esse número tá. ainda. E quantos contratados então? E o resto vai fechar o quê? Com aquela base, com o pessoal Base. que já tinha do ano passado aí? Falta eu Do ano passado, contratar. ano retrasado, digamos Falta eu assim, né? contratar diretamente 3 atletas. Então vai Nós fechar estamos com 12. Não, isso. Aí Fecha 12 compõe. contratados e compõe com o Aí, pessoal por exemplo, tem um menino que é já daqui de tava aí. Montes Claros, que está na base do SAD. Eu quero trazê-lo, entendeu? Então tem Se eu várias. perguntar, André, como é que vai ser a atenção agora para os atletas de Montes Claros e para as categorias de base do América Vôlei? Mas vai ter uma atenção diferente do que foi nos anos anteriores? Como é que tá o planejamento para isso aí? O que acontece com o vôlei, PC? O vôlei tem uma maturação diferente das demais modalidades. O vôlei, o atleta, é muito difícil você pegar, tirando os cubanos, né? É muito difícil pegar um atleta lá com 17 anos e despontar no vôlei. Pode analisa o cenário. Um, porque as pessoas não dão oportunidade. Outro, porque também ele necessita de ter uma maturação maior. Com essa cidade eu lembro assim de cabeça do Marcelo Negrão só. Foi seleção. aquele tipo de seleção de 92. Não, né? teve o Leon, assim, pegar os cubanos. Eu falo dos cubanos que eles são. O próprio Leon, o Bissé que teve no Minas é um cara que foi o melhor jogador da Liga Mundial com 16 anos. Tirando os cubanos, Fenômeno. Marcelo Negrão e não tem mais, não houve Difícil. mais. Então o que acontece? A gente já vem no trabalho e vai retornar agora. Nós fizemos 2017 18, atendia 240 crianças de 10 a 14 anos em diversos grupos em Montes Claros. Nós fizemos uma parceria agora com o governo do estado, nós vamos voltar com o projeto na cidade agora em agosto. Até agradecer aqui um parceiro que vem nos ajudando aí, o secretário de Segurança Pública, o Mar Araújo, cara que vem nos ajudando aí. Já tinha uma relação com ele por causa até da moradia, que eu possuo um apartamento onde ele mora, assim, mas um cara muito alto nível que a gente tem
faço questão de agradecer também a interlocução que ele vem fazendo com o governo do estado, juntamente com o projeto, para que se tenha essa ação também de atendimento, principalmente a localidades com maior vulnerabilidade. Então a gente volta com esse trabalho social e com isso, claro, caso surja a detecção de talentos, a gente vai estruturar sim uma estrutura para se trabalhar, começar a se trabalhar. O sucesso do Cruzeiro, muita gente não acompanha, principalmente porque tem uma base forte. Em que sentido? Mas o Cruzeiro tem muita grana para isso, né? A diferença é saltar isso, porque é caro. Eu vou jogar para brasileiro aqui, eu viajo de avião com um monte de menino, ninguém banca, tem que bancar o clube. O Cruzeiro não gasta, não é o maior orçamento da Superliga. Todo mundo acha que não é. O Cruzeiro talvez seja o terceiro ou quarto orçamento da Superliga. Porque o Cruzeiro contrata pontualmente 6 jogadores. Pode reparar. Ele não tem ninguém lá no banco caro. Ele está dentro de quadra. Quem paga, quem investe, está dentro de quadra. E hoje está diferente, porque hoje ele tem como titulares o Cachopa e tem o Rodriguinho. O Rodriguinho não é da base do Cruzeiro, mas chegou novo lá. Mas o Cachopa é um projeto do Sada. Cria de Betinho lá. E quer o seguinte, assim, ó, não tem conversa. Quem vai ser o levantador vai ser ele. Você, gostando ou não, vai ser ele o levantador. Isso é bacana. De apostar nessa oportunidade dele aí. Então a gente quer sim voltar, vai sim voltar com o projeto social. E a partir do momento que for viabilizar toda a estrutura e detectar, claro, a gente vai sim estruturar melhor. Que dia é o primeiro compromisso do América Vôlei, André? Dia 22, os atletas têm que se apresentar às 8 da manhã em Montes Claros. Mas o jogar? A tabela agora depende dessa desistência de Lavras. Então o jogo é início de setembro. Primeira semana de setembro já deve ter um jogo oficial. Só que antes disso, a gente está com a ideia de fazer um torneio aqui em Montes Claros. Entendeu? Esse torneio seria quando? Final de agosto, né? Para dar tempo. Porque assim que acontece, vários atletas estão em seleção. Então vai ter atleta vai chegar aqui no dia 30 de julho. Então a gente tem que... A vantagem é que chegam já em ritmo, né? Tem essa vantagem. Um abraço aqui para o grande Washington, Fabiano Cardoso. E, André, aproximadamente, para a Superliga, né? Pode haver contratações, teremos primeira disputa do Mineiro, ou tem que ser fechado o grupo já? Não. Pode haver. Eu posso contratar pelo regulamento até dia 10 de janeiro. Eu tenho lá 20 vagas para escrever na CBV e até 10 de janeiro eu posso escrever qualquer atleta. Então não tem... Então mesmo depois do grupo fechado podem pintar outras novidades. Tem estrangeiros, tem várias possibilidades que surgem ainda. Tá certo. O mercado está aberto, né? Tanto o europeu, você pega outras praças como a Argentina também, tem muito atleta. E graças a Deus, Erlan, é impressionante o que as pessoas buscam a gente. As experiências que nós tivemos com estrangeiros aqui foram muito boas. Com exceção de um central que eu trouxe que não deu resultado. Um sérvio, não sei se vocês lembram. Chama Milan Celic. Parece que ele tinha muita dificuldade com o idioma, lembro, né? Sim. Adaptação eu acho que ele jogava handball, na verdade. Eu contratei ele enganado, só pode. Eu acho que você contratou gato por leve, não tem jeito não. Ô André, agora vamos voltar a falar, deixa eu tocar numa ferida aqui, né? Você falou, ele ama quando eu falo tocando a ferida, né? Isso depois no bastidor, menino, falta matar. Deixa eu falar com você. Você falou sobre investimentos em Anápolis, né? Você me citou aqui na entrevista 2 vezes que o projeto esteve para fechar as portas por falta de investimento, e esse ano você conta com outras parcerias que não o poder público municipal. Você está magoado com isso? Não é magoado não, assim, eu entendo o que eu, às vezes as pessoas têm que entender aí, primeiro entender o histórico com a atual administração. Eu compreendo totalmente as prioridades. Cada um tem sua prioridade na vida. Nós temos pessoal, seja que esfera for. Eu fiz um acordo com a prefeitura no passado aí, que eu captaria recursos públicos, PC. E 75, por exemplo, tem uma demanda aqui na saúde. Então o município vai gastar aquele recurso lá. Eu propus, claro, pela relação que a gente tem, não só em Belo Horizonte como em Brasília, captar recursos. Então vai deixar de gastar naquela área, teoricamente o dinheiro vai sobrar, um recurso novo. Não tinha expectativa desse recurso à prefeitura. Eu até brinco, eu lembro que eu deixar claro aqui, eu tenho uma ótima relação com o prefeito Humberto Souza, ótima, me trata super bem, nunca tivemos um atrito, falamos de forma firme e forte, porque tem que falar um pro outro. Eu falo com ele, assim, ó, eu venho aqui, não tenho nenhum apoio, saio daqui decepcionado. Eu tenho que ter no mínimo motivação, mas compreendo a forma e eu prefiro que fale diretamente como ele fala do que enrolar, PC. Ó, não tem, você vai se virar e
e vai caçar seu rumo. Não adianta ficar... Volta amanhã, né? Adoro esse tipo de tratamento, adoro. Isso aí pra mim é... Isso ele ganha ponto comigo, não perde não. Então fizemos essa tratativa que 75% do valor captado retornaria aos projetos esportivos. Na época lá, a gente tem uma relação com... Era o ministro da Saúde, o Ricardo Barros, que é um parceiro do vôlei também, para quem não sabe, lá em Maringá. Conseguimos recursos, outros deputados, inclusive o Luiz Tibé, que é um parceiro meu antigo aqui, que ajuda, dispôs de recursos para a gente. E esse valor, parte desse valor, retornou ao projeto. O que eu peço é o quê? Quando às vezes as pessoas entenderem fora aí, às vezes a gente pede o dinheiro, mas não é só o dinheiro que resolve, não. Não é o dinheiro que é o principal fator, é o dinheiro para ter algum tipo de participação. Às vezes, Arlan, vale muito mais o envolvimento e demonstração do interesse em querer o projeto do que o dinheiro. Eu fui em Taubaté, PC, fiz um evento agora lá em fevereiro. Pela CV, as finais da Libertadores, foi lá. Sabe quanto que a prefeitura gasta em Taubaté? Taubaté é o orçamento mais caro da Superliga, 14 milhões de reais. Eles gastam 14 milhões. Sabe quanto que a prefeitura dava a Taubaté pro time? Acho que 800 ou 900 mil só. Sabe, o prefeito reúne todos os empresários, prestadores de serviços da prefeitura, a comunidade em geral, chama o Ministério Público em um salão lá. Gente, meu projeto aqui é o basquete, futsal e o vôlei. Preciso de 14 milhões no basquete, ou no vôlei, 6 milhões no basquete, 4 milhões no futsal. Bruno Brito tá falando, o advogado, grande bro, nosso, tá na live aqui, falando exatamente disso, André. Que o maior problema do vôlei é a sua manutenção via patrocínio. Que diferente do futebol, ele não é autossuficiente e que consegue rendas de público, né, e altos patrocínios. Que os melhores times de vôlei têm por detrás um grande time de renome no futebol e que ele espera que isso aconteça agora com a América e que a América mantenha o time na região, que você já falou que vai manter, né? Não, com certeza, Bruno. Só para ilustrar o que ele está falando, se tirar a TV hoje do futebol, acaba o futebol brasileiro. Talvez 70% do orçamento de folha é pago pela TV. Então, o vôlei não tem cota de TV, não tem cota de nada. A maior bilheteria que eu já tive no vôlei aqui, o povo acha que o ginásio tá cheio lá, que tá cheio de dinheiro. 4 mil reais, 3 mil reais. Cada jogo que custa 10 mil. Se eu tiver lá 10 pessoas dentro do ginásio, ou 10 mil pessoas no ginásio. É 10 mil reais, porque eu tenho que atender o regulamento. Tanto seguranças, tanta estrutura, passagem, arbitragem vem de fora, tudo isso. Tudo. Então custa 10 mil. Então o povo não entende, acha que lá o cara não paga 5 reais o ingresso lá, faz falta pro time. E ele justifica ele comprou na mão do cambista, o cara que tá lá atrapalhando o projeto. Não, tem que ajudar, tem que ter consciência, as pessoas têm que querer ajudar. Então, só voltando aí à questão da prefeitura, então fiz essa parceria. Então não ter, lá em Taubaté, o cara reúne e arrecada 14 milhões de reais. Então, o que eu peço aqui? Tem que ter um mínimo de interesse ou demonstrar para mim, porque, agora você fala assim, eu não tenho a receita. Vai ter uma hora que não tem motivação para fazer o projeto aqui, não. Eu quero que minha família tá aqui, meus filhos estão aqui. Meu filho me cobra em casa, papai, cadê o vôlei? O futebol agora eu não fui, meu filho me cobra. Mas não vamos pro campo mais não, papai? Não vai ter o futebol, não vai ter o Montes Claros? Meu menino dentro de casa me cobra, imagina o povo fora, né? Exato. Então, assim, são situações que ocorrem, a gente quer envolvimento. Se tiver envolvimento, Arlan, o conceito muda. Tomara que daqui a pouco eu vou estar 11 horas com o prefeito. Hoje às 11 ele vai estar reunido. Isso é a primeira mão, ninguém sabe disso. Importante. Mas não é para recurso, é claro, ajuste da sessão do ginásio. Muita gente falou que eles estavam proibindo o ginásio, isso não procede. Desde o primeiro momento ele colocou à disposição o ginásio. Volta a falar que eu tenho uma ótima relação com o prefeito. Precisa de fazer alguma reforma no ginásio, André? Eu até fiquei feliz dar parabéns ao Emílio lá, que está a gerência do ginásio. Tá do mesmo jeito que nós deixamos. Só que quando nós deixamos, nós tínhamos problema na iluminação e no telhado. Mas acho que pontualmente aí, acho que é um ajuste que a prefeitura irá fazer ao longo do tempo, né? Agora não é período chuvoso, então menos mal, mas nosso medo é acontecer, como já aconteceu no passado, um jogo transmitido ao vivo e tá com goteira. Então a relação que falta na Irlanda é de atitude, assim, o que eu coloco. Às vezes não é o dinheiro. Porque parceria a gente consegue, começou a anunciar os parceiros aí, as pessoas vêm nos procurando. Claro, volta a falar, a gente consegue muita parceria fora para bancar o projeto, mas assim, a atitude, só que nós vamos deixar trabalhar não, vamos continuar trabalhando aí, vamos montar e vamos dar essa oportunidade à população de Montes Claros de
ter uma opção de lazer viável. Quais são as atuais parcerias, André? Não, nós temos a Tambasa como um parceiro forte nosso aí, a Lifescan, a empresa daqui, tem a própria Vilma nos ajudou agora também no incentivo. Tô anunciado, tem que gerar expectativa do anúncio. Não, tá certo. Tem uma estatal mineira que vai entrar conosco novamente. Ok. Então a gente vai conseguir, mas é no peito e na raça, e vamos fazer 2 campanhas com o torcedor. Aí é a hora do torcedor provar que ele quer o vôlei Aqui musculares. você pode falar o nome, porque uma coisa que eu critico muito na imprensa nacional, Ele não aceitar, né? cara, é uma dificuldade incrível para o time conseguir um patrocinador. Principalmente no esporte especializado. Aí o cara quer, para citar o nome do patrocinador, que ele pague pro veículo de comunicação também. É um negócio assim, ou boicota, fecha o backdrop. Acho assim, é um contrassenso. Não é legal não é legal não. Principalmente da Dona Globo que faz isso, sendo ela patrocinadora do próprio futebol. Então ela tinha que, no caso, incentivar esse tipo de situação. Então a gente aqui, isso não é regra editorial, nós estamos criando agora, né? Nós vamos falar o nome das pessoas mesmo, Tá bom. dos patrocinadores aí, o pessoal ficar à vontade. É porque o pessoal tem que... A gente entende que o pessoal também tem que entender todas as suas dificuldades. Porque você tem dificuldades. Muitas, né? muito Então, mais do que facilidades. Exatamente. Então é importante que o público entenda que cada patrocínio conquistado é uma vitória. conquista e vale muito, né? As pessoas não têm noção tanto de não que a gente recebe, né? Exatamente. Agora, né, Irlan, PC e André, né, eu que acompanho bastante o América até para fazer o boletim do clube, né, para a Rádio Terra e tal, e geralmente eu acompanho quando saem os borderouros do América, né, aí vê lá público, 2.000 pessoas, Independência, e olha que até o André deve saber melhor do que eu, eles têm vira e mexe, tem uma parceria com uma empresa de táxi, né, de Uber e tal, que dá desconto pro pessoal ir pro Independência, vira e mexe, dá lanche, dá bebida, e o torcedor não vai. Não é assim que acontece lá na América? Mas o momento também que vive o América no futebol é terrível, né? Não proporciona, né? Não proporciona. Então isso não ajuda, né? Não proporciona. Eu tava Mas eles dão Agora- uma série, né? agora, Mas eles dão uma sim, série não. pro Mas torcedor, e o torcedor não vai. Mas é importante que se entenda, né? O América empresta o nome, mas são 2 projetos distintos. distintos, a gestão distinta. Isso é 100% decisão nossa. Não tem... Isso é contratual, entendeu? Nós não abrimos mão disso. Claro que tudo que envolver a marca América, a gente tem que ter uma comunicação, porque eu estou usando uma marca que já tem sua história, seu valor, mas de gestão, definição, 100% Montes Claros. Ô, Nerlan, como o tempo aí tá voando, tem tempo aí, como é que tá o programa? Não, nós estamos chegando ao final, Chegando mas no final? pode falar. Pois André tocou num assunto aí, né, que ele 9 falando 7, que até, vamos que começar. até é cobrado pelo filho dele. Pois é, André, vamos falar então um pouquinho aqui do futebol, tocar no assunto do futebol, que eu lembro que quando você fez o lançamento até dos 2 projetos a princípio, né, eu lembro que eu comentei, né, Renan comentou, a imprensa que esteve presente, que você estava muito otimista que pudesse tocar os 2, né, que tinha uma chance de 90% e tal de poder tocar. E ficou muito chateado em não poder tocar? Claro. Até porque o futebol ano passado faltou uma vitóriazinha, né, vamos aqui colocar... Ou 2 empates, né? Ou 2 empates, Olha assim, Mazola, assim, minha origem toda é no futebol. Fui preparador, fui técnico, gosto, pratico, invento tenho uma paixão natural do futebol. Quando chegou no momento e não teve o apoio, eu não posso ser doido de arriscar em 2, né, PC? Já vai em 1, sofrendo. Vou arrumar 2 sofrimentos simultâneos. Se fosse o início do futebol, fosse lá em janeiro, era 100% certeza. Porque o próprio vôlei, a estrutura do vôlei, por exemplo, eu começo essa temporada aqui com 800, 900 mil captados da temporada passada no vôlei. Eu já tinha captado de recurso. Eu tinha condição de jogar a temporada passada. De uma forma mais simplória, mas eu teria condição de jogar. Foi uma decisão minha de dar uma descansada e apostar no futebol. Como os 2 começam, eu tinha que estar para aqui o futebol aqui em Montes Claros já. A equipe de vôlei chegando agora em julho. 2 estruturas e sem apoio... Aí eu sou doido, eu tenho que ser internado. Então a decisão, a partir do momento que houve a negativa do município me ajudar, optamos, vamos segurar um pouco, vamos gastar as energias todas no América aqui agora, porque eu volto a falar, o próprio América vai nos ajudar muito o futebol.
É verdade. Própria Pode ser América. uma ponte, né, André? E o Não só futebol ponte pra levar seguinte, atleta. o time era o quê? Terceira divisão praticamente Divisão. do Campeonato É terceira. Mineiro. A segunda é que. É na uma terceira. segunda, mas é terceira. Aí você pega até chegar no status de primeira divisão do futebol brasileiro, é uma demora, a diferença de orçamento incrível. Um time na segunda divisão do Campeonato Mineiro é muito mais caro do que um time de vôlei na Superliga transmitido nacional e Não. internacionalmente, não é não? O vôlei, eu vou te falar que Ou o vôlei é mais caro? o vôlei, o que gasta no vôlei, você não gasta 20% do futebol. Que no futebol nesse nível tá, Nível né? segunda divisão, não gasta. É, mas aquela coisa, como o PC fala, né? Algumas estruturas, até o André presenciou que Porque trabalhou teve um presidente o Coimbra, de time, né? Que veio subindo aí e tem uma estrutura bem. É, mas o Coimbra é bancado pelo BMG, então é outra Aliás, realidade. Aí- Marcos Salum deu uma entrevista recente para a turma do bate-bola na Rádio Tatiaia, dizendo que a situação do América para subir não era uma situação tão confortável, porque o orçamento de time que sobe Ah, não, é pior. tem que ser de 100 milhões de reais. Olha para você ver. Um orçamento de 100 milhões para um time subir. E para se manter, no mínimo de 150 a 200 milhões. Então é um negócio Coisa, fora do normal. coisa Sim, a complicada. realidade Então de você Montes vai ver o Claros. seguinte, que o Bragantino, que fez um projeto de clube empresa agora com a Red Bull, e tomara, eu mesmo sou atleticano, e fico conversando esses dias, se alguma empresa quiser comprar o Atlético e administrar o Galo como empresa, eu vou ser a favor. Eu torço pro escudo, eu não, As pessoas. eu não torço pras pessoas, pra dirigente, pra Aham, nada. com certeza. Então, São passageiros. o Bragantino é um que vai subir com certeza. E tem o Botafogo e Ribeirão também, que tem É, essa política. em função disso, porque viraram clubes empresas, né? Agora, em compensação, eu vou mostrar o lado negativo até, que meu time também a tal da elefante tá só afundando meu time, mas né, por aí Mas vai. para dar um exemplo, tanto que a realidade de Montes Claros esportiva, ao mesmo tempo que é o maior potencial em Minas, é que é um dos maiores potenciais de matéria-prima para esporte e de envolvimento. Se eu tivesse subido o ano passado, vou pegar e analisar, para você ver o cenário tanto que é terrível, eu não teria condição de jogar o módulo 2. Olha para você ver o cenário. Jogar uma competição até outubro. A competição eu tinha que estar com um grupo formado em novembro. Porque a competição começa início de janeiro, teoricamente. Botar aí 1 mês, 40 dias de treinamento. Dificilmente eu teria condição financeira de jogar o módulo 2. Porque essa realidade de apoio, o povo fala assim, se ganhar, vem. Não vem. O patrocínio, gente, a dificuldade que é, até para a empresa ser parceira, o momento de dificuldade, o cara pegar um dinheiro e te destinar. Olha pra você ver, eu viabilizo o vôlei, porque eu trabalho 70%, 80% do meu orçamento com o lei de incentivo. Com o imposto, o cara não me tá dando dinheiro direto. Claro que ele tá ajudando, ele tá priorizando a gente. E tomara que não mexam na lei de incentivo ao esporte. Graças a Deus o Estado liberou os novos termos, né? Tava parado. A nível federal tá muito travado lá ainda. Mas é um processo que eu acho que é natural, de transição. Mudou o secretário já 2 vezes esse ano. Deus queira que não aconteça como Não, aconteceu aí na cultura. se aconteceu acabou. o que fizeram com a Lei Rouanet, acabou. Você acabou. Outra Aí- coisa também que eu ia tocar nesse assunto com o André também, que a gente vê que não no futebol, né? Porque no futebol, quer dizer, assim, não todos, né? Uma minoria que ganha esses salários exorbitantes e tal, mas no vôlei tem muito auxílio. Como é que ficou essa questão da turma do Bolsa Atleta, André? Que o pessoal, principalmente do vôlei, né? Que muitos atletas tinham É porque ele tinha rentabilidade, ele recebia pela lei e recebia salário. Isso eles estão fazendo um filtro lá para realmente destinar somente à iniciação, entendeu? Mas isso é um processo também de levantamento de dados, cruzamento de planilhas, que infelizmente o Ministério não tem. A lei de incentivo estadual, ela é muito à frente da federal, do ponto de vista tecnológico. Tudo é sistematizado, tudo é online, então você tem uma informação, um cruzamento de informação muito maior. No federal não, é tudo papel ainda. Você vai na prestação de conta no papel. Então vai evoluir, se Deus quiser. Gestor do Montes Claros Vôlei, André Souza, chegamos ao final da nossa entrevista. América, viu? Montes Claros não, América Vôlei. Mas você tem que perdoar que o costume do cachimbo não é deixar a boca torta. América Vôlei. Começa a vender a camisa quando? Não? A gente está fechando o layout agora, semana. Com a apresentação, a gente já deve estar à venda já. A partir do dia 22 de julho. Mas Porque o América tem uma a apresentação é fornecedora quando? própria, né, Esparta, né? Tem uma Vai ser marca com a própria. própria. É a marca própria. A apresentação É do América. É do América, exatamente. do América, Ele que marca. produz o uniforme. A apresentação é quando? 22 o grupo chega em Montes Claros. Então o grupo deve estar completo treinando aqui, final do mês para início de agosto. Tá certo. Então a apresentação, aquela festa que a gente faz, Isso. início de agosto, Ok. possivelmente.
obrigado pela sua presença. Às 11 da manhã, sucesso lá, né, na sua palavra, nos seus acertos lá. E amanhã, essa reunião importantíssima aí, que vai envolver o futuro, né, do vôlei e inclusive a gestão desse vôlei. A gente também hipoteca sucesso para você. Chama pra reprise do programa, Arlan. Vou chamar. Agora você quer que chama? Você tá Então tá, encerrando. então às 9 da noite, né, aqui na Vim TV você vai poder assistir novamente. E durante o dia, o momento que você quiser, vai estar disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. Também no Facebook do PC. Exatamente. Pode ir lá. Mandar um abraço pro jornalista Fabrício Corrêa de Florianópolis, ligado aí também no programa. Fabrício Corrêa. Forte abraço pro do Jovem Pan. Fabrício aí. Muito obrigado pela sua participação, André. Eu que agradeço e estou à disposição. O que necessitar, menos segunda às 8. Olha, eu tô seriamente pensando na próxima entrevista ser na segunda. Amanhã é em Spirit, viu? Em vídeo. É em Spirit, né? É em vídeo. Tá certo, então. Gente, muito obrigado. André, muito obrigado pela sua participação. Mazola e PC, valeu. A gente se encontra amanhã. Tchau, gente.